Pastor, por gentileza, pastor Carlos Ribas. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor. Deus abençoe, obrigado mais uma vez. Já é quase meu amigo, já agora já estou sentindo teu amigo já, viu? É meu amigo qualquer. Já estou sentindo teu amigo já. Vamos orar pelo pastor. Quase meu amigo. Eu falei, eu já aceitei, você tem que me aceitar agora. Tô louco. Vamos orar pelo nosso pastor. Eu achava que ele era meu amigo, ele jogou um quase meu amigo. Aí eu falei, eu já aceitei. O que tu é, William? Seu amigo. Então ele... O Wilton também é amigo também. O Wilton é o preferido. É o preferido, Wilton, é diferente. Gente, estenda a mão aqui, vamos orar pelo pastor. Jesus, mais uma vez nós louvamos o teu nome. Assim como o Senhor usou poderosamente ele, Pai, nesse primeiro culto, traga, Pai, a inspiração do alto, Pai, do Senhor, para que ele seja usado, Pai, em tuas mãos, na palavra que o Senhor já determinou no coração dele, Pai. Então, abençoa cada um dos meus irmãos, ó Pai, aqui, Senhor, na igreja, aqueles que estão no anexo, também aqueles que estão no culto online. Deus, abençoe, Pai, poderosamente hoje, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe. Novamente, se apresente, fica mais fácil. Amém. Obrigadão, viu? Obrigado, glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Estava pensando, a missionária falando, né? Muita gente orando para Deus direcionar para ir morar em Dubai, né? Eles querem morar na Síria. Não é? Tem crentes diferentes, né? Que Deus abençoe esses meninos missionários, que o Senhor possa fazer deles flechas enviados às nações, não é? Que a igreja seja sustentadora, não só financeiramente, mas também espiritualmente. E sobre os irmãos que estão online, tem uma das pessoas mais importantes do mundo, está online, minha esposa está assistindo ao vivo, e já mandou mensagem para mandar um abraço para todos vocês, e falou que o cabelo da missionária é muito bonito. Ela falou, meu Deus, como o cabelo dessa menina é bonito. É o horário, né? Ela acordou agora, é o horário. Eu estive com os irmãos aqui essa semana, não sei quais ainda não me conhecem, eu sou paranaense, moro há 10 anos em Chapecó, Santa Catarina, e vim aqui para trazer uma palavra de Deus para vocês. Agradeço de coração os irmãos que participaram ontem do seminário, foi um tempo extenso. Eu falei hoje de manhã, hoje um pouco mais cedo, no primeiro culto, não é para todo mundo um período de estudo, né? A academia não é para todos. Muita gente ligou a chavinha da igreja, né? O crente vive no culto, quando tem que sentar, estudar e ler, e pensar, e quebrar conceitos prévios, paradigmas religiosos, é tão difícil. Vocês foram muito valentes, corajosos, eu agradeço muito a Deus por vocês me aguentarem por umas 4 ou 5 horas falando sem parar, muito obrigado. E além dos irmãos que estão aqui, eu queria fazer menção pública do Vitor, que é um querido, e a esposa dele, a Priscila, é uma bênção, me sinto muito seguro com você aqui, tá? Fábio, que é meu amigo de muito tempo, aluno da minha escola do CETIB 1, do 2, foi estudar lá no Rio de Janeiro, inclusive. Pastor Robson, da Igreja da Graça, está lá, trouxe um bolo para mim, uma torta. E aí a esposa dele falou para ele assim, ó, aposto que ele não vai comer, porque ele não come nada que ninguém dá para ele. Pois eu vou fazer um vídeo comendo aquela torta, você vai mandar para sua esposa. E assim, eu tenho um irmão, há quantos anos a gente se conhece, Telzinho? Uns 20 anos, será? É só o melhor guitarrista do Brasil, Theo Dornelas, guitarrista do PG, do Thales Roberto, hoje toca na New ID, faz turnês internacionais, é um irmão que Deus me deu, e a gente tem uma parceria que é assim, contrate um pastor, um pregador e leve um guitarrista. Daí os pastores me contratam para dar um curso, eu levo um guitarrista junto para tocar, para fazer um solo de guitarra, não é? Depois tinha que largar o Theo ali, fazer um solo de guitarra, para moer a guitarra. Deixa eu falar um negócio dele, porque ele é guitarrista de rock, é roqueiro, mas o Theo, o melhor seminário de ensino para músicos de louvor que nós tivemos na nossa igreja em 22 anos, foi o Theo Dornelas que ministrou. De verdade. Eu me impressionei. Eu chamei ele na época, porque meu irmão, meu amigo, tipo meio que por pena, eu falei, vou ajudar o Theo. Não vai dar boa. O cara é roqueiro. O roqueiro vai ensinar ministério de louvor, não faz muito sentido. Meio que vou ajudar. Eu fiquei impressionado com a didática dele, com a forma com que ele tocou o coração dos músicos da igreja. Ele falou sobre técnica, sobre fazer bem feito, e foi muito legal. Se tiver algum pastor que quiser, fala com o Theo depois, aí o contrato é assim, ó, você contrata um guitarrista e leva um pregador. Não é? De repente vale muito a pena. É o kit, nós vamos fazer uma turnê, não é? Vamos lá então, irmãos, eu trouxe uma outra palavra no culto às 9, eu trouxe uma... Quem estava no culto às 9?
Você não foi embora por quê? Vai embora, irmão, você tinha que dar lugar para alguém. Foi benção o culto das 9. Eu exagerei um pouco na história do casal lá. A história do casal eu exagerei só um pouquinho, tá? A mulher não tinha 2,10 m, ela tinha acho que 1,86 m. Mas ela era bem grande, mas o marido tinha 1,48 m. Só para você não ir para casa pensando que a mulher tinha 2 metros. Quem não entendeu, foi gravado, o pastor vai passar para a igreja a mensagem. Foi gravado, não foi? Amém. Hoje é uma outra mensagem, eu preciso que você leia alguns textos, não é um sermão expositivo, mas eu vou ler alguns textos, porque eu preciso construir uma narrativa bíblica, para você entender onde eu quero chegar. Eu quero falar sobre como que o diabo se infiltra nas famílias para destruir essas famílias. Eu preciso trazer uma história bíblica para vocês. Então nós vamos ler Êxodo capítulo 17, depois a gente vai ler Deuteronômio, eu vou ler vários textos, só para a gente criar essa narrativa, depois eu falo aquilo que Deus colocou no meu coração. Êxodo capítulo 17, verso 8. Êxodo 17, 8. Eu esqueci de perguntar, pastor, que horas que a gente termina? 12:30, tá? Vocês almoçam mais tarde no domingo, não é? Vocês almoçam fora? Vocês vão comer em algum lugar? Já pegou a maldade. Já pegou a maldade. Vocês vieram em quantos no carro? Vai que vieram em 3, né? Tem uma vaguinha lá. Tá de moto, Theo? Deixa a moto aí, depois a gente volta a buscar. Verso 8. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Tá? Por que esse é o versículo que eu quero ler? Porque nós vamos falar sobre os amalequitas. Quem são os amalequitas? Vocês lembram quando o povo de Israel foi lutar uma guerra, e eles perdiam a guerra, e aí Moisés subiu no monte, e ele levantava as mãos, e aí Israel prevalecia? Quando ele cansava as mãos, Israel começava a perder. Quem lembra? É esse texto, tá bom? Eu não vou ler o texto todo, só para vocês entenderem. Aí Uri e Arão vieram, colocaram uma pedra para Moisés sentar, e ficou um de um lado, outro do outro, levantando as mãos, suspendendo as mãos, e aí as mãos ficaram levantadas, e por fim eles conseguiram vencer essa batalha, tá? Então, é sobre os amalequitas que eu quero falar. Eu começo essa narrativa aqui. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Agora, Deuteronômio capítulo 25, Deus começa a falar sobre os levitas, da lei dos leviratos, e falar sobre como que o povo deve ser, o povo deve educar os seus filhos, e tem toda uma série de conceitos legais. E numa dessas leis, no verso 17 de Deuteronômio 25, ele dá uma ordem, e essa ordem é para destruir os amalequitas. E o texto diz assim: lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e eles não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disso. É uma ordem expressa, é imperativo. Vocês vão apagar a memória dos amalequitas, vocês vão exterminar esse povo, porque esse povo atacou o povo de Deus quando estava sedento, faminto, cansado, saído do Egito em fuga e andando num deserto, se alimentando pouco. Eles se valeram de um momento de fragilidade. Terceiro texto, 1 Samuel capítulo 15, a partir do verso 1. Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Ouça agora as palavras do Senhor. Samuel falando com Saul, o primeiro rei de Israel. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque, o povo amalequita, pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Verso 3, portanto vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Deus estava implacavelmente furioso com esse povo e queria que esse povo fosse exterminado da face da terra. Eu começo por aqui. O problema é que Amaleque, ele representa o inimigo que se levanta contra um propósito.
Eu não estou falando especificamente da estrutura familiar, de um pai com seus filhos, ou de um pai e uma mãe com seus filhos, ou de uma mãe com seus filhos. Eu estou falando de um propósito. Quando nós falamos de família, família não tange no que diz respeito à união de pessoas debaixo de um teto. Família diz sobre um propósito de Deus. Deus criou a humanidade. O primeiro propósito da humanidade criado por Deus foi a família. Adão e Eva deveriam se tornar uma só carne e se multiplicar. E esse propósito primeiro é o mais atacado pelo inimigo desde que o mundo é mundo. E hoje mais ainda. Hoje família não é mais falada nas escolas, não tem mais dia dos pais, dia das mães, não tem... Está complicado. Hoje o governo colocou lá, mulher, pessoa que gesta, não é nem mais mulher. Por quê? Porque o ataque do diabo é um ataque sob propósito. Se você for uma pessoa avessa à família, o diabo não te ataca. Se você é um defensor da família, o diabo te ataca. E foi exatamente isso que Deus protegeu desde o começo. Quando Deus tirou o povo de Israel, que estava preso no Egito, Deus falou para que todos da família saíssem, e foi essa a ordem: não ficará os velhos, não ficará as crianças, nem os animais. A palavra de Moisés para Faraó: nem uma unha ficará no Egito, toda a família vai sair. E isso enfureceu o diabo. Quando você luta por esse propósito, você enfurece o diabo. E o Amaleque é o símbolo dessa força contrária à família. O demônio luta contra um propósito. O problema é que Deus mandou destruir Amaleque, e ele não foi destruído. Os demônios que atacam famílias, eles agem de uma forma muito singular. Talvez não sejam as mesmas classes que mantêm a pessoa presa no vício, e nem a mesma classe que já quer te derrubar quando você está próspero. Eles estão no meio do caminho. Entenda, entre a escravidão e a promessa de Deus, você sempre passa por um deserto, você sempre passa por uma transição. Ou você está nesse exato momento em um dos três lugares. Ou você está aqui, é um convidado, um visitante que ainda está escravizado pelo pecado e pelo vício, você está lá no Egito. Ou você está aqui, é um crente já salvo, remido, próspero, Deus já te abençoou muito, você já está na terra da promessa. Se você não está aqui ou aqui, você está andando no deserto. Você está num período de transição, está deixando as velhas práticas, buscando em Deus as novas práticas, e esse deserto é o lugar onde Amaleque ataca. É quando você está fragilizado. É no deserto onde a comida é pouca, a água é pouca, caminha-se muito, o sol escaldante de dia, o frio de noite. O terreno nunca é o mesmo. No deserto, cada passo que você dá é um terreno diferente, não é plano. Então você pisa, os artelhos, os tornozelos, eles vão sendo destruídos por caminhar no deserto. É um lugar que ninguém gostaria de estar, a não ser aquele casal de missionários ali que está orando para ir para lá. E nessa fragilidade, você acaba tentando ficar o mais protegido possível, para se manter vivo e em movimento. E você desfoca dos demais perigos, ou seja, você deixa de se preocupar com o externo, com o ataque exterior, para se preocupar com o interno, manter-se vivo. E aí o diabo vem, na tua fragilidade, e te ataca. Uma vez eu estava num hotel, e aí coloquei na TV, e estava passando o Animal Planet. E teve uma cena muito interessante, como que os leões atacam as manadas de zebras na África. Olha que interessante, 4 leões atacando uma manada com mais de 1000 zebras. Como que 4 leões, se as zebras se comunicassem bem, e uma falasse para a outra: nós somos 1000, eles são 4, alguns vão morrer, mas a maioria vai salvar, alguém vai ter que se sacrificar pela maioria, vamos atacá-los, vamos pisoteá-los, nós vamos vencer. Não, as zebras não se comunicam. Os 4 leões chegam perto daquela manada e ficam ali, deitados na savana africana. E as zebras ficam olhando e falando uma para a outra: eita, que o leão está ali. E eles não fazem nada. Os leões não fazem absolutamente nada, eles ficam só ali. E era até meio que infantil. Os leões deitavam de barriga para cima, um brincava com o outro, pareciam gatos. E as zebras ficavam ali. E passava um dia, 2, 3. Só que tem um detalhe: quando você é zebra e você vê o leão perto de você, mesmo que ele não esteja fazendo nada, você não fica mais em paz. Você não dorme, você não come, você não bebe, você não tem coragem de colocar a boca na água com medo que o leão te ataque. E aquilo vai enfraquecendo, vai debilitando. Passou 4, 5 dias, de repente os leões levantaram, e as zebras levantaram. E os leões andaram devagarzinho, e as zebras foram andando devagarzinho. E os leões se espalharam, ficou um aqui, outro 30 metros para cá, outro 50 metros para cá, e eles fizeram um range maior.
E as zebras foram andando. De repente os 4 leões começaram a correr. E as zebras correram. Só que daí tem um detalhe. Tinham muitos debilitados. E os leões foram atacando os debilitados. É assim que Satanás faz. Satanás não vai te atacar enquanto você está forte. Você vai vencê-lo. Ele espera você estar num deserto, debilitado, entristecido, com dúvidas. Orou tanto e não aconteceu o que você orou, e você começa a ter dúvidas se Deus realmente vai fazer ou não, se Deus está com você ou não. E é aí que Amaleque aparece. O povo de Israel não tinha água, pediu a Moisés água, Moisés vai ao rochedo de Refidim, e toca no rochedo e a água sai, e o povo de Israel bebe a água, e nesse momento em que o povo de Israel sedento, moribundo, trôpego, vai se inclinar para beber água, Amaleque vem por trás, pela retaguarda, na covardia, e ataca Israel. Isso enfureceu tanto o Senhor, que o Senhor liberou um decreto, esse povo tem que ser exterminado. Escute, Deus liberou um decreto, todos os demônios que atacam a família, que é o propósito de Deus na terra, devem ser exterminados. Isso é um propósito não para mim, que sou da batalha espiritual, isso é para você que é crente, é para você que é novo convertido, é para você que preza pela sua família. O problema é que muitos de nós somos como Saul, porque Saul foi empossado rei, e lá como nós lemos em 1 Samuel 15, Samuel chega para Saul e fala: Saul, agora você é rei, o primeiro rei de Israel, e a primeira coisa que você tem que fazer, acabe com os amalequitas. Deus odeia os amalequitas, extermine os amalequitas. Só os guerreiros, Senhor? Não, os homens, as mulheres, as crianças de colo, as mulheres grávidas, os animais, acabe com esse povo. E Saul foi para a batalha, a Bíblia fala que Saul convocou o povo, fez uma contagem, ele juntou 200.000 homens de infantaria, e mais 10.000 homens da inteligência de Judá, e foi para a guerra. Só que quando ele chegou na guerra, Saul cumpriu parcialmente a ordem de Deus. Saul matou os homens, mas Saul manteve alguns guerreiros que poderiam ingressar no exército, manteve animais que poderiam ser consumidos, e não matou o rei. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, para Israel. E vem aquela célebre frase de Samuel falando para ele: Saul, você fez o que Deus mandou, eu cumpri a risca. Mas que mugido de vacas é esse que os meus ouvidos ouvem? E que balido de ovelhas é esse que eu ouço? Aí Saul falou: não, sabe o que acontece? Eu matei todo mundo, mas eu trouxe algum gado para sacrificar ao Senhor. E aí Samuel diz: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Aqui está uma chave da batalha espiritual, meus irmãos. O inimigo que Deus mandou destruir não pode ser domesticado. O inimigo que Deus mandou destruir não pode ser preservado. O inimigo que Deus mandou destruir não pode ser administrado. O problema que você não resolve na sua geração, ele vai vir como um problema maior na próxima geração. Só que é o seguinte, a próxima geração são os seus filhos. Os demônios que você não vence, você está obrigatoriamente lançando sobre a história dos seus filhos. Eu tenho estrutura para lutar com esses demônios. A minha pergunta é: será que os meus filhos têm? Será que os meus netos terão? Não fuja da guerra que Deus te colocou para lutar. Se o Senhor falou extermine, extermine. E aqui começa um problema, porque Saul é destituído para ser rei e Davi é ungido. Só que quando Davi é ungido, e tem uma cena incrível na palavra de Deus, quando Davi vai lutar contra Golias, e alguém fala para Saul que o menino queria lutar, e Saul manda chamá-lo. Eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito do Senhor já tinha saído de Saul, e o Espírito do Senhor estava sobre Davi, porque Samuel ungiu Davi. Eu tenho certeza que quando Saul viu Davi chegando perto dele, o demônio que possuía Saul disse para ele: ele é o ungido, e você é o ex-ungido. Essa é a chance que você tem de matá-lo. E o que Saul fez? Colocou sobre Davi a sua armadura. Saul mais alto, Davi mais baixo, a armadura não cabe, o capacete fica muito grande, a couraça fica incômoda, a espada arrasta no chão. Se Davi fosse lutar daquele jeito, ele seria morto. Davi foi humilde e falou: não, a roupa que não cabe em mim não é para mim, o ministério que não cabe em mim não é para mim, o relacionamento que não cabe em mim não é para mim, o emprego que não cabe em mim não é para mim. A vontade de Deus, ela tem que ser boa, perfeita e agradável. E daquele dia em diante, Saul nutriu um ódio mortal de Davi. O mesmo demônio que queria destruir propósitos no deserto,
O mesmo demônio que negociou com a mente de Saul para que não fosse completamente destruído, é o mesmo demônio agora em Saul que quer destruir Davi. E Davi começa a fugir de Saul. E aí vem uma frase que você conhece muito bem, que é: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Só que isso no mundo espiritual não faz sentido. E Davi chegou, leia comigo, 1 Samuel 27:1. Davi disse consigo mesmo, depois de ser perseguido por Saul, e Saul querendo matá-lo, Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Tem uma tradução que diz: para que eu não venha morrer através das mãos de Saul, portanto não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Muita gente não sabe, mas Davi tinha sido ungido por Samuel para ser rei de Israel. Saul matava 1 milhar, Davi matava 10 milhares, as mulheres cantavam em honra a Davi, e agora Davi decide fugir para a terra dos filisteus, se refugiar junto com os inimigos de Deus e se tornar um deles. Muitos não sabem dessa parte da história de Davi. Isto para que Saul perca todas as esperanças e me deixe de me procurar em toda a terra. Assim me livrarei das mãos dele. O problema que Saul deveria ter feito, dado cabo, matado os amalequitas, e ele não fez, agora começou a influenciar a mente de Davi também. E o demônio já estava se infiltrando na mente de Davi. O texto fala no verso 2: Davi se levantou e com 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate, uma das 5 tribos dos filisteus. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e seus homens, cada um com sua família. Davi foi com suas 2 mulheres, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Quando Saul foi avisado que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Davi disse a Aquis: se encontrei favor em sua presença, ao rei dos filisteus, dê-me um lugar numa das cidades do interior, para que eu more ali, porque este seu servo ficaria morando com você na cidade real. Então naquele dia, Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Agora Davi mora numa cidade, em Ziclag. Ele morou 1 ano e 4 meses, dentro do território filisteu, e Davi passou a ingressar o território armado dos filisteus, para sobreviver de uma perseguição dentro da igreja. Davi saiu e foi lutar contra a igreja. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Como que o inimigo articula as coisas? O diabo quis destruir o povo de Deus no deserto. Deus deu um decreto. Saul, quando impostou como rei, deveria ter exterminado aquele povo amalequita, não exterminou. Agora Davi começa a ter ideias de que é melhor eu me unir ao inimigo do meu inimigo para que seja meu amigo, e se torna um filisteu, e mora 1 ano e 4 meses dentro da Filistia, numa cidade chamada Ziclag. E agora vem o pior: não tem nada tão ruim que não possa piorar. Davi chega a uma situação absurda, ele vai lutar contra Israel. 1 Samuel 29, verso 1, leia na sua Bíblia. Os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeca, enquanto os israelitas acampavam junto à fonte que está em Jezreel. Os governantes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Davi pegou os seus soldados, se reuniu com o exército dos filisteus e foi para lutar contra Israel. Meu irmão, eu vejo tanto crente lutando contra crente, tanto pastor. Eu não gosto de podcast, principalmente podcast de crente, porque é um pastor brigando com outro pastor, é um arminiano brigando com um calvinista. Eu acho uma besteira. É um pré-milenista brigando com um amilenista, é uma besteira. Coloca lá um de uma igreja brigando com outro. Para quê? Isso é uma infiltração demoníaca na mente da igreja, achando que nós somos um povo que se destrói a si mesmo. Nós somos um povo que, quando não satisfeito, se une ao inimigo, achando que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E muita gente, dominado por esse espírito maligno que eu estou trazendo como ilustração, os amalequitas, sai da igreja e luta contra a igreja. Ontem era da igreja, matava 10 milhares. Os irmãos louvavam dizendo: esse é um bom pregador, esse é um bom líder, é uma boa líder, é um bom músico. E hoje está no exército filisteu,
falando mal de você, falando mal da igreja, lutando contra Deus. Isso só pode ser um plano de Satanás, irmãos. Não faz sentido. Ah, mas eu não gosto mais desse lugar. Vai para um lugar que você gosta, mas não luta contra aquilo que Deus instituiu na terra. E Davi se levantou, e aí vem um grande problema, porque toda associação errada pode colocar o crente para lutar a guerra errada, e você acha que está fazendo certo para se proteger, mas você está fazendo errado. Davi achava que estava fazendo certo, ele se associou a Satanás, e cedo ou tarde, Satanás faria alguma coisa para destruí-lo. E quando ele foi para a guerra, os amalequitas atacaram a cidade de Ziclag, enquanto Davi não estava em casa. Mas quem que estava em casa? As mulheres e os filhos. Enquanto Davi estava lutando uma guerra errada, ele abandonou a casa, a mulher e os filhos, e o diabo veio e atacou. Quem? Os amalequitas. Veja, 1 Samuel capítulo 30, verso 1. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram, levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade, já era tarde, viram que a cidade tinha sido queimada, e que as suas mulheres e os seus filhos e as filhas haviam sido levados cativos. Irmãos, tem muita gente preocupado em lutar guerras que não foi chamado para lutá-las. Enquanto isso, o demônio que você tinha que ter vencido está invadindo a sua casa e levando todos os cativos. Abra o olho, igreja. Amalequitas tentaram destruir Israel. Moisés, Uri e Arão venceram a guerra. Samuel chama Saul e diz: a promessa que foi feita em Deuteronômio 25 precisa ser cumprido. Acabe com esse povo. Saul não acabou com esse povo remanesceu. Davi tem a mente infiltrada pelo inimigo, se une aos filisteus para lutar contra Israel. Quando ele faz isso, a legalidade é tão grande que quem? Os amalequitas vêm e destroem a casa dele. Aí eu te pergunto, tem muito crente com a família destruída, com o marido que não vai para a igreja, com o filho nas drogas, e você não entendeu ainda o que Deus está falando com você nessa manhã? Deus te chamou para acabar com muita coisa. Eu tenho uma história, irmãos, de uma pessoa que eu amo muito. Obviamente eu não vou falar quem é, mas tem uma família da igreja que eu amo muito. Um irmão maravilhoso, eu vejo esse irmão quase todos os dias. Quando eu vejo, porque ele trabalha perto de onde eu moro, eu passo lá no trabalho dele quase todos os dias, eu abraço esse irmão. A esposa, uma mulher de Deus tremenda, pregadora, professora, ensinadora. Os pais, meu filho dá presente para a mãe dela de Dia das Mães, como se fosse uma avó. Eles têm um filho lindo, maravilhoso, uma família próspera, rica. Mas o menino está desviado, está no alcoolismo. Por quê? Porque lá atrás o demônio estava dentro de casa, com uma bebidinha, uma coisinha, uma besteirinha. E os pais crentes ouviram tantos pastores dizer: tira isso de dentro da sua casa. Não, mas eu acho que ser pastor é radical demais, acho que é exagero. Sabe o que é? Um negocinho, um whiskyzinho, domingo, depois do almoço, para dar uma dormidinha à tarde. Sabe o que é? Aquele vinhozinho, a polenta, italiano, no frio. Eu tomo um vinhozinho. É besteira. Eu sei que o pastor está falando. O pastor está falando do alcoólatra, do morador de rua, do cracudo. Eu sei, não, mas a gente, nós somos crentes, nós somos fortes. Eu tinha outras coisas, eu até parei. Eu bebia cachaça, eu não bebo mais, eu bebo só o meu whiskyzinho, meu licor. Você matou um exército, mas você trouxe o rei para casa. Você tentou domesticar o inimigo que Deus mandou você exterminar. E hoje seu filho é um alcoólatra. Porque ele viu o rei de Amaleque dentro da sua casa. E você tratando o rei de Amaleque como rei. Muito cuidado, meu irmão, com as batalhas que Deus mandou você cumprir. E com os inimigos que Deus mandou você exterminar. Porque se você não os exterminar, são eles que vão destruir a sua família. Davi chorou. Verso 4, então Davi e o povo que estavam com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. As duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Aionã e a Jezerita e Abigail, viúva de Nabal, carmelita. Davi ficou muito angustiado, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todo mundo culpando Davi, dizendo: Davi, você sabia? Nós não deveríamos ter nos associado ao inimigo e lutado contra o povo de Deus. Agora Deus nos puniu, permitiu que o diabo viesse e levasse nossas casas.
e Davi estava angustiado ao ponto de ser apedrejado, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. No momento da angústia, Davi lembrou que o inimigo do seu inimigo não é seu amigo, o inimigo do seu inimigo é seu inimigo vezes 2, e ele lembrou quem ele é, quem Deus é. Então Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi, e Davi consultou ao Senhor. O conselho de Davi antes era ao rei Aques dos filisteus: posso morar com vocês 1 ano e 4 meses? Você me dá uma cidade para morar? Deixa eu ficar aqui escondido de Saul. Não, deu errado isso. Agora Davi consultou o Senhor. E Davi disse: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? E o Senhor veio e disse: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e livrará os cativos. Coloca a mão no ombro de alguém que está perto de você. Persiga o bando. Deus vai te dar graça para você livrar aqueles que estão perdidos. Persiga o bando. Deus vai fazer com que você vença. Você os alcançará e você libertará os cativos. Amém? Persiga o bando. Liberte os cativos. Verso 17, Davi perseguiu-os, atacou, lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Verso 18, assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado, também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia sido tomado. Davi trouxe tudo de volta. Sabe por quê? Porque Deus permitiu que o diabo tocasse, mas Deus não permitiu que o diabo destruísse. O texto diz: Amaleque atacou, levou todos embora, porém todos vivos, ninguém morreu. Ainda havia esperança, eles estavam vivos. Teu filho está vivo, teu marido está vivo, tua esposa está viva, meu irmão, tua empresa continua viva, tua saúde está viva. Creia, o diabo pode ter te atacado, mas ainda há vida e esperança. Você vai perseguir, você vai alcançar, você vai libertar pelo nome de Jesus, e ninguém vai escapar. Tudo que levaram vai ser trazido de volta pelo poder do nome de Jesus. Tudo vai ser trazido de volta pelo poder do nome de Jesus. Eu contei no seminário sobre meu irmão mais novo. Foi no seminário, foi? Como Deus fez para levar a vida do meu irmão mais novo. Deus faz, irmão. Ele está vivo, ela está viva. Deus faz. E Deus quer fazer na sua casa. Inevitavelmente, guerras que você não vence, você deixa para a próxima geração. Enquanto Davi estava lutando a guerra errada, o diabo estava acertando a casa dele. Logo que eu lancei meu primeiro livro, Bruxaria, em 2003, ele foi um sucesso. Saiu na TV, saiu em revistas da época, era a época das revistas. Aí eu comecei a viajar para falar do livro e falar. E eu deixei minha casa desguarnecida. Eu estava vivendo um sonho, estava ganhando dinheiro. Vender 200 mil livros dá muito dinheiro. Eu estava viajando em igrejas, estava pregando, as igrejas estavam me dando oferta. Missionário pobre do interior do Paraná, na divisa com a Argentina. Pregador de multidões de 7 pessoas. De repente eu estava lá no Gregório, no Rio de Janeiro, a banda que estava do momento explodindo, toque no altar, fazendo louvor, 8 mil pessoas num culto. E eu comecei a me nutrir tanto disso e achar que isso era tão importante para mim. E em casa estava minha esposa, um filho recém-nascido. E o diabo tentando destruir a minha casa. Meu filho deu o primeiro passo, eu não vi ele dar o primeiro passo. Meu filho falou a primeira palavra, não foi papai. E eu achando que estava lutando a guerra certa. Nem sempre aquilo que parece o certo é o certo, irmão. A guerra certa é aquela que o propósito inicial de Deus se cumpre, que é você e a sua casa. Você e a sua casa. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar por aqueles que os amalequitas levaram. Quando você focou em uma coisa
e o diabo atacou pela retaguarda. A igreja, ela é majoritariamente, obrigado, irmã, majoritariamente feminina. Hoje muito mais mulheres se convertem do que homens. E quando as mulheres se convertem, a maioria delas não consegue ganhar um marido para Jesus. E isso é um dado. Não consegue ganhar. Sabe por quê? Porque a mulher se apaixona por Jesus. E quando a mulher se apaixona por Jesus, Jesus se torna o opositor do marido. O marido tem ciúmes de Jesus. A mulher se arruma para a igreja e não se arruma para ficar em casa. A mulher se perfuma para Jesus e em casa ela tem cheiro de fritura. Esse marido nunca vai vir para a igreja, porque Jesus é o concorrente. A mulher, ela vai no culto da manhã, tarde da bênção, noite das mulheres, chá das varoas, vigília das remanescentes, rosa de Saron, lírio dos vales. A mulher se envolve muito rápido com a igreja. E o marido está onde? Ficou para trás. E os amalequitas estão entrando dentro da sua casa, irmã. E estão levando seu marido para o inferno. Mas pastor, o senhor falou que Davi foi lutar a favor dos filisteus contra Israel. E eu estou em Israel, eu estou lutando contra os filisteus. Você não está não, irmã. Você está iludida. Você não é mais crente, você é uma ativista religiosa. Atividade é muito bom na igreja, ativismo é uma maldição dentro da igreja. O quanto mais você puder cuidar da sua casa, de que vale você ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma, perder seus filhos. A maior felicidade que eu vejo é quando eu vejo a minha família na igreja. A maior felicidade, eu batizei meu filho mais velho, eu batizei meu filho mais novo. A maior felicidade é quando você tem esse testemunho. Tem muito pregador, muita pregadora, muito líder, muita líder que está aqui louvando, orando em línguas. Mas seu filho está indo para o inferno a passos largos, seu marido já está lá. Essa palavra é para você, meu irmão, que está lutando uma guerra que Deus não te chamou para lutar, enquanto os amalequitas estão entrando pela retaguarda e estão levando tudo da sua família. Mas eles ainda estão vivos. Nós vamos lutar. E nós vamos trazê-los de volta nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, por favor. Quantos estão comigo nessa palavra? Eu falei no primeiro culto, vou falar de novo. Essa aqui é a caneca mais bonita que eu tomei água na minha vida. Olha isso. Seria muito mais gostoso se fosse um cappuccino aqui do que uma água. Eu moro em cima de uma capela mortuária. Propósito de Deus na minha vida. Quando eu morava no Paraná, hoje eu moro em Santa Catarina, eu morava em cima de uma empresa que fazia som para carro. Era um inferno. Barulho, teste de som, era um inferno. Aí quando eu me mudei para Santa Catarina, eu falei, Deus, eu quero morar num lugar bem tranquilo e silencioso. Eu moro em cima de uma capela mortuária. Não tem festa, pelo menos. E na frente, também tem, da mesma empresa, tem a outra capela. E esses dias, morreu um crente. Um irmão da Quadrangular. E aí minha esposa falou, amor, sabe quem morreu ali? É o pai do Léo. Falei, o pai do Léo? Ah, infartou, morreu. Putz. De manhã acordou, tomou café, chimarrão, né? O povo do sul tava. Aí almoçou e passou mal, começou a vomitar, deu um aperto no peito, levaram para o hospital, chegou mortinho. Eles estão ali, a gente tem que descer ali. Eu falei, nossa, amigo nosso, a esposa do Léo, amiga da minha esposa. Eu falei, vamos lá. Velório de crente, cheguei lá, todo mundo muito triste, todo mundo chorando. Eu não gosto muito de olhar o caixão, não sei, sabe? Tem gente que vai, pega na mão do morto. Se for parente, tudo bem, mas se você visita, não vai. Tem gente que gosta de velório. A minha esposa gosta de velório. Eu não sei porquê. Ela não pode ver um velório que ela entra. Se ela não souber quem morreu, ela vai lá. E aí, eu já eu não gosto muito. Daí eu cheguei lá e todo mundo triste, muito triste. Aí eu ouvi um irmão falando, poxa, eu tomei café com ele hoje. Gente, ele estava bem. Eu tomei chimarrão com ele de manhã. A gente falou que ia fazer tal coisa à noite. Agora ele já está aqui morto. E eu fui ouvindo, abracei os dois irmãos. Que ele batizou de Leandro. E o outro é o Leonardo. Porque quando ele não era crente, obviamente ele ganhava ele gostava de uma dupla sertaneja. E abracei os filhos, né? E daí passei por trás, assim, do caixão. E daí vim abraçar a nora, que é amiga da minha esposa e tal. E a esposa. Todo mundo muito triste, aquele clima célebre. E aí eu olhei para o morto.
não devia ter olhado para o morto. O morto estava tão feliz. O morto estava feliz. O morto estava com um terninho bonito, um cabelinho penteadinho, com a mãozinha assim, ele estava assim, ó. Eu tenho uma imaginação que às vezes ela me leva num lugar que eu não queria estar. E eu comecei a olhar para aquele morto, aquilo começou a me angustiar de uma forma. Eu fiquei olhando para o morto feliz. E eu olhava para os filhos chorando, olhava para a viúva, e olhava para o morto feliz. E eu comecei a imaginar o que o morto estava falando. Eu comecei a imaginar o morto pensando. E eu fiquei imaginando o morto dizendo assim: vocês estão tristes, né? Mas eu já estou com Jesus. Eu imaginei o morto falando assim: amanhã vocês têm que trabalhar, né? Eu não, eu morri. Eu estou morto. Tem um boleto que vai vencer amanhã, né? Altíssimo, e você não conseguiu ainda o dinheiro. Eu morri. Ele venceu uma guerra, irmãos. Os amalequitas não levaram a família dele. A família toda crente estava lá. Eu já preguei em muitos velórios de pais crentes que morreram e os filhos todos eram desviados. E eu falei: seu pai está indo para o céu, e você, meu velho? Para onde você está indo? Não deixe para voltar para Jesus no dia do velório dos seus pais. Eu quero orar pela sua casa. Deus tem uma palavra para a sua família. Quando você recebe essa palavra? Se você tem alguém que os amalequitas levaram embora, se você está como Davi, chorando até perder as forças, eu quero que você possa orar comigo nessa manhã. Quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você traga à memória quem você está intercedendo, por quem você está chorando. Eu quero que você possa dizer ao Senhor: Senhor, eles ainda estão vivos, eu consigo ir até onde eles estão e resgatá-los, e libertá-los, e trazer de volta os cativos, nem grandes nem pequenos, nenhum deles ficará aonde eles estão, todos voltarão. Ah, pastor, mas é difícil demais, meu filho, ele já virou travesti. Eu ouvi isso, sabia? Uma mãe que falou para mim: o meu filho hoje ele é um travesti. E eu falei para essa mãe: você não precisa crer no que eu estou falando, minha irmã, só crê no que o Senhor pode fazer. Esse menino hoje tem testemunho no Brasil todo de ex-travesti, porque ele voltou para Jesus, ele tirou as próteses, ele voltou a ser homem, voltou para a glória e honra do Senhor Jesus. Ele tem consciência da fragilidade sexual dele. Ele não fica ensinando regra para ninguém. Ele fala: eu sei do perigo que eu corro, e eu estou diante do meu Senhor para manter a santidade. Venha, meu irmão. Vai. Onde você vai? Ali? Vem aqui. Pode estar mais perto. Vem aqui. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço pelo Senhor apontar os nossos erros desta manhã. Te agradeço pelo Senhor mostrar o quão errado nós somos em relação a não vencermos as nossas guerras. Nós somos covardes. Nós não lutamos, nós não cumprimos, nós somos seletivos. Em vez de matar todos os inimigos, nós matamos alguns apenas e deixamos outros. Em vez de abandonar tudo, a gente abandona certas coisas e mantemos outras. Em vez de abrir mão de todo o pecado, nós abrimos mãos de alguns e deixamos outros escondidos. E esses pecados vão nos destruir. Eles vão voltar, eles vão invadir a nossa casa. No momento que nós estivermos distantes, eles vão entrar na nossa família e eles vão nos destruir. Por isso, Senhor, nos perdoa da nossa falha. Nós não queremos ser como Saul. Nós não queremos ser como Davi nesse momento. Davi era aquele que matava 10 milhares, quando Saul matava apenas 1 milhar. E agora Davi estava lutando contra Israel. Nós não queremos ser assim. Nos perdoa, Senhor. Eu te peço, nos encoraja para lutar as nossas guerras. Nos encoraja para que nós possamos vencer os amalequitas que estão se infiltrando dentro de casa. Nos encoraja para poder chorar se for preciso, porque somos sem falhos, somos humanos, somos carne e osso.
carne, osso e lágrimas, mas nos dá força e coragem para que nós possamos perseguir os nossos inimigos, para que nós possamos ir atrás deste bando que tem tirado essa filha de casa, esse filho de casa, essa esposa do lar, esse marido, esse bando de amalequitas que tem tirado a saúde, a paz, a prosperidade, o sossego, o sono, esse bando de demônios, que eu deveria ter destruído eles lá atrás, mas Senhor, fortalece as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha, me prepara para a luta, me prepara, Senhor. Senhor, tira de mim a incredulidade. Eu sei que todas as dores que eu sofri cicatrizaram o meu coração, e parece que eu não creio mais que aquela pessoa vai ter restauração, mas Senhor, se o Senhor me disser hoje que eu posso perseguir o inimigo e que tudo voltará ao normal, os grandes, os pequenos e todas as coisas, eu irei, eu quero ir, Senhor. Meu irmão vai voltar para Jesus, o meu pai vai voltar para Jesus, a minha mãe vai voltar para Jesus, o meu marido vai se converter, os meus filhos voltarão, Senhor, eles largarão as drogas, a homossexualidade, a prostituição, o crime, em nome do Senhor Jesus. Amaleque, eu te amaldiçoo, Amaleque, eu te amaldiçoo, o povo amalequita, que ataca na fraqueza, que ataca quando nós estamos distraídos, que nos faz lutar as guerras erradas, para entrar pela retaguarda e roubar a nossa vida e a nossa casa. Eu te amaldiçoo, Amaleque, eu ordeno que seja destruído todo o povo de Amaleque, em nome do Senhor Jesus. Todos aqueles que se levantem contra a igreja, caiam por terra, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu oro pelos teus filhos, que eles sejam corajosos, fortes, vitoriosos, que eles tenham a ousadia de perseguir, a ousadia de ir lá, e chamar, e convidar, e falar, Senhor, que eles possam dizer para aqueles que se foram: volte, você está vivo, você está viva, você está vivo. O diabo te roubou, mas não te matou, o diabo não te matou. A esperança, a esperança, a esperança, chegando, a esperança. Levante as suas mãos e diga: a esperança. Diga: Deus vai me usar para libertar os cativos, os oprimidos. Diga: Deus usará a minha vida para trazer de volta aqueles que estão perdidos. Toque no seu irmão e diga: Deus vai te usar. Diga: Deus vai te usar. Toque no seu irmão, diga, profetize, diga: Deus vai te usar.